O mesmo rei que é justo e vitorioso, ele também é humilde, traz paz às nações e salva o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eu quero falar sobre esse rei com você no dia de hoje. Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje estamos dando continuidade à leitura do livro de Zacarias. E hoje é dia de lermos do capítulo 7 ao capítulo 11. Amém? Eu quero falar aqui com os irmãos sobre esse rei maravilhoso e quero expressar aqui 3 versículos do capítulo 9 para que assim nós possamos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Zacarias capítulo 9, versículo 9, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra, por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue. Livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Amém? Olha só que interessante. Aqui está falando do próprio rei Jesus. Estamos lendo o livro de Zacarias, ou seja, escrito por volta de 520 a 518 anos antes de Cristo, ou seja, do nascimento do Messias. O profeta Zacarias, ele já profetizava a vinda do Messias, justamente por conta da sua comunhão para com Deus. Ele era um profeta a qual Deus usava muito, inclusive na profecia falando do Messias, aquele que viria para libertar o povo de toda a opressão do inimigo. Olha só que interessante o que vai dizer o texto quando a gente observa o capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, que lembra da entrada de Jesus pelos portões, montado num jumentinho. Ele profetizou isso aqui 520 a 518 anos antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus. Então, olha só o que Deus revela ao profeta para que ele venha profetizar sobre a nação. Ele vai dizer que está chegando o momento em que este rei virá. E esse rei, ele é justo e vitorioso. Ele age com justiça sobre as nossas vidas e ele é vitorioso. Não há quem possa derrotá-lo. Mas, acima de tudo, ele também é humilde. O mesmo rei que é justo, que é vitorioso, ele consegue ser humilde. Aí no versículo 10 diz: Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Primeiro, fala de poderio bélico, fala de armas de guerra, fala de cavalos de guerra. Trata-se então de poderio, e que este mesmo rei, ele acabaria com essas guerras. Por quê? Porque ele traria paz. Dá uma olhada nisso. Lembra que nós temos a paz que excede todo o entendimento? Está o mundo vivendo em conflitos, está o mundo vivendo em guerras, e nós fazemos parte, por enquanto, deste mundo, habitamos nele por enquanto. Então, para conosco não é diferente. A gente observa as guerras que enfrentamos, por exemplo, no dia a dia. Observamos guerras
quando assistimos a um documentário, a um noticiário no jornal, mas mesmo assim nós temos a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele repousa sobre as nossas vidas. E por isso nós temos a paz que excede todo o entendimento. Este mesmo Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe a verdadeira e gloriosa paz. Amém? Agora, olha o versículo 11, que interessante. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Vamos entender isso aqui. Por causa da aliança, ou seja, Deus fez uma aliança com o seu povo. A aliança foi selada com sangue. Jesus verteu seu sangue carmesim naquela cruz no Calvário para salvar a sua vida e a minha vida também. E a consequência disso, livrarei seus prisioneiros da morte de um poço sem água. Éramos um poço sem água, mas a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somos selados com o Espírito Santo de Deus. E temos em nós uma fonte de água viva. Ou seja, flui de nós uma fonte de água viva. Deixamos de ser um poço sem água para nos tornarmos fonte de água viva. Olha quão precioso é ter a presença do Senhor em nossas vidas. E olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 8, do versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém, para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. E isso faz menção ao arrebatamento. Amém? É só estudarmos um pouquinho sobre o arrebatamento, que estes versículos 20, 21, 22 e 23 fará todo o sentido. Olha que maravilha! Você que reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, você que tem a presença do Espírito Santo dentro de você, você será arrebatado como igreja do Senhor, se encontrará com Jesus nas nuvens e o Senhor Jesus levará você até o Pai Celestial. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.